Vamos colocar no coração de Deus essa primeira noite da cura das nossas emoções, da nossa ansiedade, controle da tempestade. Sabe por quê? Jesus não tem apenas o controle do barco, Ele tem um controle total também da tempestade. E muitas vezes nós focamos no barco e esquecemos que Ele cuida de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. O evangelho que nós vamos ler é de Marcos capítulo 4. A tempestade acalmada. Evangelho de São Marcos capítulo 4, do versículos 35 ao 41. Mas eu quero que você preste atenção, mas muito, muito mesmo, na primeira frase desse evangelho. A primeira frase desse evangelho, que é no versículo 35. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Disse-lhes, quem que disse isso? Gente, quem que disse isso? Fala bem alto, Jesus, vai. Quem disse isso foi Jesus. Mas Ele não falou, eu vou para o outro lado, vai você. Olha a palavra principal: passemos, passemos. É sinal que Ele vai estar junto. Não importa o que vai acontecer agora, Ele está no barco, Ele está no teu barco, Ele está no teu barco. É o versículo talvez o mais importante, porque vai gerar em nós a palavra final de Jesus. Vamos começar a ler, mas guarde isso. Passemos. Passemos significa você não está sozinho, sozinha nessa tempestade. Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca. Assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta. Lançava as ondas para dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus estava dormindo na popa do barco, sobre um travesseiro. Jesus estava o quê? Dormindo. Dormindo no meio da tempestade. Devia estar cansado, hein, gente? Para dormir no meio da tempestade, dormir com a água subindo nas pernas, na canela. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Mas Ele sabia quem Ele era. Ele sabia, eu estou aqui, não vai afundar. Os discípulos é que ficaram desesperados. Jesus estava dormindo. Eles acordaram-no, disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhe: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este que o vento e o mar obedecem? Não, aplauda essa palavra, vai, que eu preparei para vocês aqui, ó. Olha a palavra, gente. Quem é esse? Eu quero começar, eu fui no início, já quero ir para o último versículo. Quem é esse? Quem é esse? É isso que você vai falar quando a tempestade for acalmada. É isso que você vai falar quando essa situação passar. Nossa, quem é esse que está comigo, hein? É Jesus. E quando a situação está a dois, quando é um marido e mulher preocupado, quando é uma família preocupada, quem é esse que está no nosso barco? Como é bom descobrir isso, gente. Sabe, cenário desfavorável não define as nossas vidas, porque Ele está conosco. O cenário é desfavorável, mas Ele está conosco.
tempestade está lá fora. Aqui dentro Ele está. Eu fico imaginando os discípulos tirando água. Antes de ir em Jesus, eles tentaram tirar água, tenho certeza. Porque eles estavam amedrontados, desesperados. Quando acontece o desespero, o que eles fizeram? Começaram a tirar água da barca. Eles esqueceram que Jesus está no barco. Muitas vezes, esses discípulos somos nós. Nós esquecemos que ele disse: passemos para o outro lado da barca. Nós esquecemos que Ele disse, o primeiro versículo. Você não pode esquecer de 3 versículos bíblicos quando a tempestade chegar. 3 versículos bíblicos que você sabe de cor. O primeiro: o Senhor é o meu pastor. Aplauda isso. É o primeiro versículo quando a tempestade chega. Ele é meu pastor. Ele é o meu pastor, não vai faltar nada. O segundo versículo que você não pode esquecer: se Deus é por nós, muito bem. Já tem 2 versículos que você pode falar no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio da tribulação. O terceiro versículo: quando a ansiedade chegar, quando a depressão se instalar, quando o problema for maior do que tua capacidade de resolver, tudo posso. Tudo posso. É isso. Tudo posso, gente. Onde que fica o desespero? Ele some. Ele some. Onde fica a angústia, se torna fé. Dá lugar à esperança. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram até Jesus e despertaram Jesus: mestre, você não se importa que nós estamos perecendo, que a barca vai afundar? É claro que Ele se importa. Um detalhe, gente: Ele não mandou tempestade. Ele não manda doença. Ele não manda tumores. Ele não manda separação. Ele não manda depressão. Ele não manda a síndrome do pânico. Porque é Pai. Deus é Pai. Eu cansei de ouvir na pandemia perguntas. As pessoas me perguntando: Astro, você não acha que foi Deus que mandou esse vírus? Como? Deus é um pai ruim? Quem tem filhos aqui? Quando o menino começa a dar muito trabalho, você fala assim: vou mandar uma dor de ouvido para esse menino que ele vai ver. Você acha que Deus vai falar: vou mandar um vírus para matar milhares de pessoas, para que o mundo possa ficar melhor? Não! Não foi Ele que mandou a tempestade. Tanto é que na hora que Ele se levanta, Ele repreende o mar, Ele repreende o vento. Ele não repreenderia nada que viesse de Deus. Ele não repreende nada que venha de Deus. Ele não contradiz o Pai. Na tua vida, quando chegar a doença, quando chegar a tempestade, quando chegar o problema, permitiu, mesmo estando no barco. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: quanto mais eu rezo. Fala alto para os mais novos ouvirem, porque os mais novos não sabem desse ditado, né? É a mãe e a avó que falava: quanto mais eu rezo, mais assombração. Gente, então para de rezar. É mais ou menos isso. Você está rezando muito. É por isso que está tendo tanto problema. Deus está mandando para ver se você tem fé. Deus não manda nada. Quanto mais eu rezo, mais bênçãos acontecem. É isso. Não pode ser diferente. Entende o que é você estar com Jesus na tua barca?
Eu fico imaginando ele levantando, cara de sono, no meio da tempestade. O que está pegando aí? Jesus, o que ele faz, gente? Imagina a cena. Ele levanta a mão para o vento, para o mar, e acalma o coração dos discípulos. Esse é o nosso Deus. Os cenários não definem quem é o nosso Deus. Os cenários são apenas os problemas. E não são esses problemas que definem quem é o nosso Deus. A tempestade não é o problema. A tempestade é o cenário. Eu quero dizer para você, cessou o vento e seguiu grande bonança. Depois dessa tempestade, ei, olha o que ele está dizendo. Depois dessa tempestade, eu vou cumprir todas as promessas. A bênção está chegando. O que é que quer dizer o versículo? Cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Eu quero passar para vocês 6 princípios para dominar a tempestade. 6 princípios para dominar a ansiedade. 6 princípios para dominar toda e qualquer situação. Primeiro princípio: saber em quem eu pus minha confiança. Se você vem no grupo, se você reza, se você tem Deus, aceitou Deus no teu coração, se você sabe quem é Deus, você sabe o quanto Ele pode. Escuta aqui. Se você sabe quem é Deus, você sabe o quanto Ele pode. Primeiro princípio é esse, meu irmão. Saber em quem você pôs a sua confiança. É saber em quem você confia. Esse é o principal de todos os princípios. Esse é o primeiro princípio que você não pode nunca, mas nunca esquecer. Segundo princípio: confiar em quem está no meu barco. E quem é que está no teu barco? Fala bem, Jesus. Fala. Quem está no teu barco? Jesus. Esse é o segundo princípio. Não foi Ele que falou? Passemos para o outro lado da barca. É Ele que está no teu barco. Terceiro princípio: só pode dominar a tempestade quem consegue dormir em meio a ela. O que é que está te roubando o sono? Não é o problema. O que está te roubando o sono é a falta de confiança em Deus. Durma hoje. Durma hoje como se não tivesse problema, porque Ele não vai resolver nessa noite. Durma hoje. E você vai dizer: eu sei quem está no meu barco, eu sei em quem pus a minha confiança. E só pode dominar a tempestade quem consegue dormir no meio dela. Jesus estava dormindo. Ele sabia que Ele podia dominar a tempestade. E você sabe quem pode dominar a tua tempestade. Quarto: lembre-se de quem está no controle. Lembre-se que Ele tem controle de tudo, não só da barca. Ele tem controle da tempestade. Ah não, eu não vou aguentar. Então vou falar para vocês: aplauda esse Deus. Aplauda e não deixe quem está do teu lado dormir não. Não deixe ele dormir não. Lembre-se quem está no controle. Fala para ele: lembre-se quem está no controle. Fala para quem está do teu lado, ó, lembra. E você fala para ele: lembra você também. Lembra quem está no controle. Lembra quem está no controle. Ele está no controle de tudo. Quinto: coloque seus olhos em Deus e não na tempestade. Coloque seus olhos em Deus
Porque muitas vezes nós tiramos os olhos de Deus e valorizamos muito mais a tempestade. Se você colocar os olhos na tempestade, o barco vai afundar. Se você colocar os olhos em Deus, a tempestade vai passar. Posso repetir? Ou você decorou? Posso repetir? Que é a última frase mais importante da noite. Se você colocar os olhos na tempestade, o barco vai afundar. Mas se você colocar os olhos em Deus, a tempestade vai passar. Esse é o nosso Deus que tem o controle de tudo. E por fim, foque onde você tem o controle. Você vai focar onde você tem o controle. Tem hora que você não tem um controle da situação. Quando você não consegue dominar a situação, quem pode controlar a situação? Fala para mim, Jesus. Sabe por que nós vivemos ansiosos? Sabe por que chega a ansiedade? Porque você quer fazer a parte que não cabe a você. Ou cabe ao outro, ou cabe a Deus. Só tem uma coisa que você não pode fazer pelo outro: a parte dele. Só tem uma coisa que você não pode fazer pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu amigo. Só tem uma coisa que Deus não faz por você: a tua parte. Só tem uma coisa que Deus não faz por mim: a minha parte. Só tem uma coisa que você não pode fazer para ninguém: a parte dele. E nós queremos fazer a parte que cabe a Deus. O que cabe a Deus eu não consigo. Aí gera ansiedade. Os discípulos não acalmaram a tempestade. Eles despertaram Jesus. Olha para mim, ficando de pé. Eu quero que vocês ouçam essa de pé. Os discípulos não acalmaram a tempestade, porque não cabiam a ele, não cabia a eles. Os discípulos despertaram Jesus. Nós não acalmamos tempestades. Nós despertamos Jesus com as nossas orações. E é isso que nós vamos fazer nesses 3 grupos e na quarta, que é uma missa. Despertar Jesus que está no barco. Ele vai acalmar toda tempestade. Ele está no teu barco. Eu encerro com o primeiro versículo. Passemos para o outro lado. Está no plural. Está no plural. Isso significa que Ele está com você, mesmo que tenha tempestade. A presença de Jesus no barco não significa que não teremos tempestade. A presença de Jesus na barca significa: ela não vai afundar. Fala para quem está do teu lado: ela não vai afundar. Acalma, Senhor, a minha tempestade. Amém.